As imagens dão conta de um Papa que, na sua secretária de trabalho, assina um documento que se apresenta central para guiar a humanidade para uma nova fase da sua história. Mas desta vez não está em causa um tema doutrinal, litúrgico ou dogmático, mas a humanidade inteira e até a sua sobrevivência como humanidade verdadeira perante as virtudes ou ameaças da inteligência artificial. Leão XIV fala da humanidade magnífica que Deus criou e que não pode ser posta em causa por uma revolução digital. Não é um combate ou condenação, é sim um olhar do Papa que interpela a estar atento. É um olhar esperançado, é um olhar paterno, é um olhar de quem vê as imensas possibilidades que o ser humano guarda no seu coração. Por isso, a primeira palavra desta encíclica é uma palavra de esperança. Num mundo em transformação, com todos os dilemas que nós vivemos, se pensarmos na guerra, se pensarmos no sofrimento, nos imigrantes, se pensarmos na situação precária de tantos jovens, se pensarmos na incerteza do que virá, mas no meio de um cenário com tantos contrastes, a primeira e a palavra fundamental é uma palavra de esperança. Mas na intenção de Leão XIV há um outro horizonte neste momento da história da humanidade. É um apelo à responsabilidade de todos. Porque esta hora de revolução digital é uma hora com tantas implicações a nível social, a nível antropológico, a nível de todas as instituições, sejam os governos, sejam as instituições, por exemplo, do campo da educação, do campo da cultura, da economia, do mundo do trabalho. A revolução é tão grande que nós precisamos tomar consciência do que está a acontecer, sermos sociedades mais informadas e que o ser humano possa ter uma palavra a dizer. Que o humano seja um factor decisivo no pensamento desta evolução que estamos a viver, para que ela não se torne uma involução, para que não se torne uma regressão a uma época de grande sofrimento e de grande escravidão social. Atualmente, a evolução tecnológica mergulhou-nos na ilusão de que a ciência e o digital nos dão ou darão resposta para tudo. Substituirão o nosso esforço físico, mas também intelectual, conduzindo a um estado em que o esforço do pensar e do aprender poderão soar a coisas do passado. Socialmente, nós estamos tão absorvidos, subterrados por tanta informação, que não temos exatamente a consciência do que se está a passar. Então, as sociedades democráticas, precisam informar-se melhor do que se está a passar, porque tem consequências enormes e, se quisermos, consequências irremediáveis. Então, esta encíclica é um apelo muito grande a uma tomada de consciência. Ajudar a formar consciência em torno de uma realidade nova e profundamente transformante foi a preocupação em 1891 de Leão XIII, que na época refletia sobre as coisas novas que a mecanização da indústria provocava no trabalho e na organização social. Foi o primeiro Papa de quem temos o registro em imagens em movimento. 135 anos depois, o novo Papa escolheu o nome de Leão, desta vez XIV, para falar das coisas novas, já muito distantes da novidade do cinema que registou o seu antecessor do século XIX. Agora é uma revolução digital com a ambição de aprender com o homem e se tornar ela própria ainda mais inteligente. In a special way, I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation. In turn, in the name of the Church, I accept your invitation to walk together, to listen and to speak,
and together to find the way for humanity in this time of artificial intelligence. What a great sign of hope it is that with our differences, we can listen to one another. This interchange clearly bespeaks the gravity of the moment, as well as confidence that together we can discern the major questions of our time, and so the future of humanity. A aula do Sínodo do Vaticano acolheu a sessão de apresentação da primeira encíclica de Leão XIV, que começa assim: a magnífica humanidade, criada por Deus, encontra-se hoje perante uma escolha decisiva: erguer uma nova Torre de Babel ou construir a cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos. Por isso, esta sessão contou com a presença de quem trabalha na dianteira da investigação e ali mesmo partilhou os seus próprios receios. I am a scientist. I lead a research team that studies the internal structure of these models. What is actually happening inside them? And I will be honest, we keep finding things that are mysterious, even unsettling. We find structures that mirror results from human neuroscience. We find evidence of introspection. We find internal states that functionally mirror joy, satisfaction, fear, grief, and unease. I don't know what that means, but I think it warrants ongoing discernment. É por isso que esta encíclica do Papa é, desde logo, um desafio ao discernimento. Que as sociedades tenham a liberdade para dizer: escolhemos seguir por aqui, que não seja só porque é possível a investigação científica ou tecnológica fazer um determinado caminho ou determinada aplicação, ela tem necessariamente de acontecer. Esse fatalismo é um fatalismo que se volta contra o humano. Nós precisamos de discernimento, ver o que é melhor, para o ser humano. Com esta encíclica, a Igreja assume a dianteira da abordagem de uma realidade ainda nova e desconhecida, por isso também urgente na sua compreensão, assumindo que, em momento algum, o Papa, nesta encíclica, se manifesta contra a inteligência artificial ou a tecnologia. Penso que é uma chamada de atenção para a forma como nós estamos a lidar com elas, a colocá-las no centro, quando no centro deve estar o humano, deve estar a humanidade, deve estar a nossa condição de ser humano e em relação com os outros. Portanto, creio que, ao contrário do que se tem ouvido dizer, a nova encíclica tem como objetivo principal fazer uma chamada de atenção para que a inteligência artificial e as ferramentas tecnológicas existam, venham ajudar, colaborar com a ação humana, mas não substituir o humano nem as relações humanas. Mas esta investigadora e professora universitária destaca ainda o risco do humano perder aquilo que o define e expurgar da existência as realidades que na verdade nos distinguem e dão sabor à vida, mesmo a dor e a frustração. Esta encíclica, a partir ali do parágrafo 120, tem até uma afirmação muito clara e uma chamada de atenção para a importância da dor, do sofrimento, do erro e daquilo que é natural no ser humano, que é ter desejos, paixões e com eles muitas vezes, como diz o Papa, sofrer quebras e desgostos, mas fazem parte da vida. E aplicar isso também à dimensão da relação social é muito importante. As relações sociais também têm dor, também têm dificuldades e também têm erro, e o erro faz parte. Só assim nós podemos manter as nossas características do humano e progredir enquanto humanidade. Di fronte di forme di postumanesimo che propongono persino la sostituzione dell'umanità, noi ci fermiamo a contemplare queste persone e questi fatti che sono nati dal cuore dell'essere umano. D'altra parte, alcune forme di transumanesimo ci invitano a pensare che grazie a futuri e sofisticati dispositivi che risolveranno i problemi e aumenteranno le nostre capacità, la nostra vita sarà un paradiso.
ma i dispositivi e le risorse tecnologiche danno all'individuo una gioia iniziale. Poco tempo dopo torna il vuoto. A máquina não pode substituir o humano. Os computadores não choram, não rezam, não se sentem frágeis, não envelhecem, não adoecem, não hesitam, não se encontram, não amam, não riem. Tudo aquilo que é especificamente humano, nós temos de protegê-lo como um património que deve ser o tesouro das nossas sociedades. Entretanto, a inteligência artificial encontra no armamento e no campo de batalha uma área fértil de possibilidades preocupantes. Very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems, practically beyond any human reach to govern them effectively. I hear very troubling accounts of algorithms that can block access to healthcare, employment, and security on the basis of data tainted by prejudice and injustice. And I've heard the silence of those who have no voice when decisions are made. Decisions likely to generate new forms of exclusion and suffering. Na linha da paz desarmada e desarmante, também o Papa Leão deseja uma inteligência artificial desarmada. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. Temos que desarmar a guerra e desarmar a palavra. Creio que aí, mais do que pensarmos que estamos a falar aqui no domínio das relações internacionais e das questões que estão em cima da mesa hoje no mundo e na Europa, que é a guerra, é também a questão da palavra, da guerra da palavra, desarmar a palavra. Creio que esta encíclica também é um lembrete muito importante para a polarização, para o caminho que nós estamos a levar. E a inteligência artificial aí é um instrumento que pode desequilibrar muito esta arma da palavra, que é alterar a veracidade, retirar a humanidade à conversa, ao descobrimento do conhecimento e, portanto, desarmar a guerra e desarmar a palavra. Na guerra cada vez mais tecnológica e aleatória ou na usurpação do espaço do humano, a Igreja Católica nesta encíclica chama a atenção para os interesses privados que têm hoje os recursos e a investigação, a par de Estados débeis e reféns de um desenvolvimento que lhes passa ao lado. Um poder não escrutinado pelas democracias. Não são sancionados pela democracia nem há espaço, porque há um vazio jurídico, legal, internacional para estas novas realidades, nomeadamente aquelas que derivam dos poderes, já não dos Estados soberanos, mas de pessoas individuais, dos grandes CEOs das tecnológicas. Esta nova realidade vem imprimir não só um mundo novo, coisas novas, desafios novos, como desafios que ainda estão no vazio legal. E isso pode ser uma coisa desafiante, pode levar até a bom porto, mas, como diz o Papa, pode ser aqui caminho para muitas dificuldades. Today's sophisticated technologies are not mere tools, but tools that, like the languages they harvest, carry cultures and bear moral architectures. Magnificat Humanitas notes that the powers of innovation that have traditionally resided with states are today concentrated in the hands of a few wealthy individuals, whose cultures are concealed from common good scrutiny and risk appearing as a new imperium. Pope Leo prompts us to ask, in the interests of the common good, how can we resist such distorted concentrations of power in the hands of the few? How can we
re-engage technologies as a matter of the common good, accountable to the good of every human and all humanity. Perante potências que gostam de controlar países e povos, o multilateralismo foi outro dos sublinhados do Papa nesta encíclica. Não haverá guerras com a bênção da Igreja. Nenhuma guerra é justa. A guerra não é justa. Mas, de facto, há regras próprias para se proceder inevitavelmente a algum conflito, nomeadamente o respeito pelo interlocutor, nomeadamente o grau de proporcionalidade e a questão maior e fundamental, que é a legítima defesa. E essas são as questões que temos de ter em atenção. Este Papa e esta encíclica vem lembrar que é necessário voltar ao multilateralismo, voltar à diplomacia, à relação e voltar ao acordo, à concertação, que o direito internacional também foi matriz, não é? E que deriva também muito dos princípios da doutrina social da Igreja, como nós sabemos, no mundo ocidental, e faz falta recuar a isso, e nós temos visto que, quando se coloca em causa os direitos humanos e o direito internacional público, não vamos pelo bom caminho. O consumo energético e a disponibilidade dos recursos são elementos que devem ser tidos em conta. The digital construction site and the construction site of our common home converge on the same question. What kind of world are we building? And what place does the human person have in it? This arises on the material level too, given that the most advanced AI systems require energy infrastructure on a massive scale. The digital transition is also an ecological issue. E a casa comum também é casa de povos e de culturas, com identidade e modos de olhar a realidade. So most tribal and indigenous cosmological vision teach us that human and the environment are in a symbiotic relationship, affirming the self as Muntu, the person existing beyond the material focus on efficiency and accumulation. That Magnifica Humanitas call on us not to lose these human values to AI. Muitas alterações são esperadas no mundo do trabalho, a relação laboral desmaterializada, profissões que se tornarão obsoletas e outras que se revelarão resilientes. O desafio é preparar e antecipar os efeitos da nova realidade. Nós temos de ter um sentido crítico muito apurado e manter os nossos níveis de criatividade. Hoje, mais do que nunca, devemos manter-nos atentos para que as coisas não se tornem demasiado superficiais, que já o estão em muitos aspectos, mas que a inteligência artificial muitas vezes fala em conceitos genéricos. Pôr de nós próprios em tudo aquilo que recebemos da inteligência artificial é extremamente importante. Portanto, aquilo que a máquina nos dá de informação é poderosíssimo e vai-nos amplificar, vai-nos permitir até melhorar a nossa qualidade de vida, se soubermos realmente utilizar no seu todo e sabendo que não somos substituíveis em muitas matérias. A todos se pede capacidade de mudança e disponibilidade para aprender. A adaptação será crítica para muitas empresas. Há uma perspectiva muito importante, que é na parte da formação. A formação para novas profissões que caíram em desuso e que têm que ser recuperadas, porque há muita escassez de oferta, sobretudo de mão de obra e de trabalhos mais ligados àquilo que é realmente absolutamente necessário, a parte humana, a componente humana. Mas esta encíclica não é um elencar de riscos ou ameaças, é uma proposta educativa, um saber ler os sinais para agir em conformidade, e a comunidade educativa é central neste processo. Nós não podemos pensar, por exemplo, que podemos educar sem pessoas, sem o contacto humano, que uma criança possa ser educada pela máquina. Nós não podemos substituir a pessoa humana no processo de transmissão. E depois um alerta.
que a encíclica deixa é a exposição precoce das crianças e dos jovens às redes sociais. Hoje começa-se a criar um consenso e há uma legislação cada vez mais numerosa, e essa é uma direção certa, que é preciso proteger e é preciso preparar as crianças e os adolescentes para este mundo diversificado e contrastado, que depois, numa idade mais madura, eles vão necessariamente encontrar e ser atores, mas se não têm as ferramentas interiores para tomar uma posição crítica e manter o seu espaço de liberdade, acabam por ser as primeiras vítimas de toda esta vertigem. Leão XIV fala da escola como lugar de valorização daquilo que é humano, a dimensão do outro, numa relação que não pode ser simplesmente virtual. E não podemos esquecer, de facto, a dimensão do ser em relação e da aprendizagem que se faz em relação, do saber que se constrói em cooperação, e isso é um alerta muito forte. Curioso que as escolas católicas, os alunos das escolas católicas, deixa-me sublinhar isto, na Assembleia de Alunos que foi feita em Fátima há muito pouco tempo, ao elaborarem o manifesto dos corações conectados, sublinharam os alunos exatamente esta dimensão, da importância de tudo isto se fazer em relação e dessa relação nunca ser substituída por nada, porque é exatamente um dos aspectos que eles valorizavam, era a vantagem de, em escola e nestas escolas, com os valores sobre os quais elas são construídas, tudo se construir em relação, em cooperação, em proximidade com o outro. O presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas destaca o trabalho em curso na formação dos professores para estas matérias e na forma como a comunidade escolar se capacita a ela própria para ler esta realidade. Há dias tivemos neste caminho de preparação duas alunas do 12º ano que estiveram a falar para os alunos do 3º ciclo sobre esta dimensão da inteligência artificial. E foi muito engraçado ver como é que os alunos do 12º ano de escolaridade, neste exatamente exercício de preparação, passaram aos alunos do 3º ciclo as suas preocupações, as suas alegrias, mas também as suas tensões em relação a isto. Isto é muito interessante fazê-lo com os próprios alunos neste caminho. No Vaticano, nesta apresentação da encíclica de Leão XIV, o cofundador de uma das maiores empresas de inteligência artificial deixava um apelo. I'd like to close with a request. We need more of the world, religious communities, civil society, scholars, governments, and indeed all people of goodwill, to do what His Holiness has done here. To take seriously, to look closely, and to push events in a better direction. We need informed critics who will tell the labs when we are failing. We need moral voices that the incentives cannot bend. E a resposta chegou do próprio Papa. The Church wishes, with humility and frankness, to be part of conversations on artificial intelligence. We do not possess the technical answers, nor do we seek to displace those with expertise. But we bring a wisdom concerning the human that our present time desperately needs. Every person is unique and irreplaceable, a free and intelligent subject with a conscience, capable of seeking God, serving one another, and caring for our common home. I therefore invite all members of the Church and of the human family, let us learn to listen to one another, face the present challenges with courage, and cooperate in building a more human and fraternal society. A magnífica humanidade no momento da história em que não pode ceder o que a define perante tecnologias que a tentam superar, o risco e a ameaça, mas também a oportunidade e a virtude, sem recusar a evolução, mas atento, o olhar crente não abdica do essencial que pode tornar magnífica esta humanidade.